Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Mais uma vez com vocês, né? É muita satisfação, muita honra em poder estar aqui, né? Conversando com você, dialogando com você, palestrando com você e, mais importante, trazendo da parte de Deus algo que tem me feito muito bem, né? E o Senhor, nessa manhã, eu peguei o meu carro, dirigindo, né? Eu fui fazer compras, né? Eu fui numa feira, aqui em Brasília ainda há feira, né? Legal. E eu tenho o costume de todo sábado de manhã eu ir na feira, comprar algumas frutas, né? Para que a gente possa ter uma boa alimentação, né? Diante de todas essas dificuldades que estamos, né, enfrentando, né? Com relação a lockdown, com relação a restrições dos governos, né? Mas graças a Deus o Senhor ele tem nos amparado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. E eu dirigindo, o Senhor ele me tocou o coração, e eu estava ali dirigindo, comecei a glorificar o nome do Senhor, comecei a adorar o Senhor, eu e o Senhor, dentro do carro. Às vezes eu tenho muito disso. O Espírito Santo ele trabalha muito no meu coração, e nesses momentos o Senhor ele ministra palavras, ele ministra direções no meu coração. E eu estava escutando até um louvor, né, do Ministério Zoe, que fala sobre esperar contra a esperança. Esperar contra a esperança. E o Senhor começou a falar profundamente no meu coração sobre essa questão, né? Nós temos visto muitos servos de Deus, pessoas que estão desistindo de esperar no Senhor com paciência. Estão optando por esperar por aquilo que o mundo está oferecendo. E quando eu escutei esse termo, esperar contra a esperança, né, é você entender que de fato, né, as circunstâncias são ruins, que de fato, né, aquilo que você tem visto ao seu derredor é coisas que te trazem desânimo. As circunstâncias que estão ao nosso derredor, a prévia daquilo que pode acontecer economicamente, a sua vida lá na frente com relação às dificuldades, tudo que te envolve, né, e que afeta o teu bem-estar, né, muitas vezes, na maioria das vezes, te traz desânimo, querido. E o Senhor ele falou no meu coração nesta manhã, eu comecei a glorificar o Senhor, porque eu estou vivendo uma situação, um momento em que, se fosse pela esperança, né, eu comentei até com a minha esposa, se fosse pela esperança que nós temos de alcançar essas benesses que o nosso coração almeja, né, não tinha como, não tem como. E o Senhor ele está nos fazendo caminhar por percalços, por caminhos, né, que há percalços. Eu até me coloquei, fiz uma colocação errônea, por caminhos que há percalços, mas esses percalços o Senhor tem feito com que nós, né, o superemos em todo instante, né? E é como eu tenho aprendido com o meu pastor, né? Hoje eu faço parte da membresia da Igreja Batista Shalom, e o nosso pastor, o pastor Iron, é um homem de fé, né? Um homem realmente que anda pela fé. Há pouco tempo o teto da igreja, numa grande tempestade, caiu, meu irmão. Caiu de uma forma sobrenatural, nós não entendemos como. A fúria do adversário é tremenda, né? Quando ele vê uma igreja que tem trazido avivamento ao seu povo, né? E naquele momento que teve todo aquele desastre, né, na questão, né, material da igreja, né, houve uma grande decepção, um grande desânimo, mas este homem de Deus, ele caminhou esperando contra a esperança que estava advindo sobre a vida dele, a esperança de não conseguir retomar todas aquelas circunstâncias que foi construída ao longo de muitos anos. E olha o que aconteceu, querido. Num término de 60 dias, tudo foi reconstruído, tudo foi restaurado, tudo ficou muito melhor do que era antes. E eu quero te falar, se você está vivendo um momento hoje, né, em que a perspectiva é de uma esperança negativa, eu quero te falar nessa noite: espera no Senhor. Caminhe contra essa esperança negativa. Espere contra essa esperança que te advém
com pensamentos negativos de que você não vai conseguir, de que você vai ter muita dificuldade, que você vai, né, chafurjar. É um dialeto, né, da minha área militar. Você vai chafurjar, você não vai chafurjar, você não vai afundar. Você não vai para ser inundado por um poço de lamaçal. Eu quero te falar que se você esperar com paciência no Senhor, o Senhor ele vai te atender no desejo do coração. Mas primeiramente, entenda uma coisa: se dedique ao Senhor, cresça no Senhor, busque na palavra a esperança devida, que vai você sobrepor toda essa negatividade que vem sobre a sua mente. Às vezes o que nós falamos é o inimigo, mas, irmãos, às vezes não é o inimigo, é postura nossa, é postura de confiarmos e olharmos para trás o quão grandes benefícios o Senhor já tem feito ao longo da nossa caminhada. E isso nessa manhã em que eu me quebrantei na presença do Senhor, o Senhor falou isso comigo, né? Quão grandes os benefícios, as beneficências que o Senhor tem feito na minha vida. E eu tenho certeza que grandes beneficências, grandes bênçãos o Senhor tem feito, derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua parentela. Só pelo simples fato de nós estarmos respirando esse ar, só pelo simples fato de eu estar aqui falando com saúde, diante de tudo isso que está acontecendo, é razão para que eu adore ao Senhor e o glorifique de todo o meu ser, de todo o meu coração, né? E é razão de eu louvar o Senhor por aquilo que Ele tem me dado, por aquilo que Ele tem constituído, né? Não só como na vida material, mas como um homem integral, a vida espiritual, a vida material, a vida de amigos, das amizades que Deus tem levantado para estar ao meu derredor, mesmo hoje sendo amizades, né, online, né? Amizades virtuais, mas que na realidade que nós já tivemos contato mais diante de todas essas situações, mas são amizades que muitas vezes eu recebo mensagens abençoadíssimas para me fortalecer, para me sustentar na minha caminhada. São poucas as pessoas que eu tenho assim a intimidade de me abrir, né? Eu costumo dizer que a melhor pessoa que eu me abro para falar e para declarar as minhas mazelas, as minhas pendências é o Espírito Santo. E eu queria que o Espírito Santo, eu clamo ao Espírito Santo, que ele venha, em nome de Jesus, te alcançar, que ele venha te aquietar, que ele venha aquietar a sua alma, que ele venha aquietar o seu coração, que você possa esperar no Senhor com paciência, meu irmão. Eu queria ler contigo no Salmo 37, versículo 7, diz o seguinte: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, não te indignes porque aquilo que tu deseja ainda não está acontecendo na sua vida, mas vai acontecer. Confia no Senhor. Confia no Senhor, descansa no Senhor. No versículo 5 diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, meu irmão, minha irmã. Confia no Senhor, confia nele, confia, deleita-te, agrada-te do Senhor. No versículo 4 diz o seguinte, nesse mesmo Salmo 37, olha o que ele diz: agrada-te no Senhor. Em outras versões, deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, querido. Deus tem concedido os desejos do meu coração, não em 100%, mas aquilo que é significante para que haja alegria, haja regozijo, e aquilo que eu não consigo tem me agradado. Quando a gente fala agrada-te do Senhor, é você se agradar daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor provê na sua vida, aquilo que você já tem, que é provimento de Deus na sua vida. Se alegre, adore ao Senhor, glorifique o nome dele, se aquebrante. O Senhor diz lá no Salmo 51, com o coração quebrantado e contrito, o Senhor ele não desprezarás. O Senhor ele não vai desprezar um coração quebrantado e contrito. E digo mais,
Olha o exemplo de Salomão. Deus pergunta a ele se ele queria riqueza, se ele queria ser o dono do mundo, vamos dizer assim. E o que Salomão diz? Que ele queria somente sabedoria. Ele queria sabedoria do alto dos céus, para que ele pudesse ser um excelente rei, um governante que pudesse cuidar dos seus súditos. E o que Deus faz? Ele dá além daquilo que ele pediu, daquilo que ele não reverenciou, ele não reivindicou ao Senhor. Mas ele reivindicou sabedoria, porque a sabedoria divina, ela te faz homem de direções perfeitas. A sabedoria de Deus faz com que nós galguemos direções maravilhosas, meu irmão. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. O Senhor está aqui neste lugar. A sabedoria do Senhor, o princípio do temor do Senhor é a sabedoria dele, querido. Salomão, ele ensina tudo isso no livro de Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer o Senhor é respeitar, é entender, é obedecer, é agir, é ter ação, é ter posicionamento, é ter postura, é não ser apegado àquilo que não te edifica. Nós somos muito materialistas. Eu sou materialista, querido, mas eu tenho tentado me desgarrar disso. Eu quero ser agarrado às coisas que vão me edificar na presença de Deus, as coisas que vão me trazer honra, né? Mas que honra é essa? Honra dos céus. Eu quero que eu desejo, né, ser conhecido do Senhor. Esse é o sentimento que tem brotado no meu coração. Esperar contra a esperança é você confiar, é você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e permitir que ele faça a grande obra. É permitir que ele faça a obra salvítica na sua vida, é permitir que ele faça uma obra redentora na sua vida, na sua casa, na sua família. Espera, tenha esperança. Esperar. Uns 3 anos atrás, numa determinada denominação, eu preguei sobre o verbo, como você pode conjugar o verbo esperançar. Esperançar é você ter ação, querido. Esperançar é você agir confiadamente no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Mas tudo isso é mediante o poder, porque o versículo ele complementa esse posicionamento, da qual Paulo diz: esperar é você ter esse acondicionamento, é entender que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede e pensa, porém, mediante o poder dele que existe dentro de você. Esse poder de você ter foco, esse poder de você realmente, mesmo vendo as circunstâncias adversas, a esperança do mundo, ela te fala, ela te mostra, ele fala assim, ó, não vai dar. É fato que nós estamos numa pandemia, é fato que está morrendo muitas pessoas boas, amigas, pessoas, eu fiquei muito triste com amigos que estão falecendo, é fato que há uma tragédia, a tragédia, meu irmão, mas você tem o poder, nos seus lábios, na sua boca, de declarar, contrariamente a essa esperança que está te alcançando, que está chacoalhando a sua vida, e você declarar em nome de Jesus, eu sou mais do que vencedor naquele que amou, nele que me amou primeiro, que me resgata, que me salva, que me restaura, que me fortalece, que me dá vida. Entenda isso, meu querido. Chame o Senhor para ser constituinte, o teu constituinte nas suas mazelas, o teu juiz o tempo todo nas suas pendências, nos seus medos, nos seus anseios. Chame o Senhor para ser aquele que vai te acompanhar. E como é que você vai fazer isso? Você tem um ajudador junto de você, e você ainda não sabe, ou você não quer saber, ou você ainda não entende. Às vezes nós achamos que existe mandiga para que o Espírito Santo fale. Não, o Espírito Santo ele está aí. O Espírito Santo, ele, quando você vai tomar uma decisão, meu querido, ele te dá a paz. Tem um amigo meu que está para tomar uma decisão, e vou mandar esse vídeo para você, meu amigo Wilson. Entenda isso. O Senhor, ele vai te dar paz.
O Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida, meu querido. O Senhor, Ele vai te trazer confiabilidade na melhor decisão que você tenha a tomar. Ele vai te dar uma visão ampla de tudo que está ao seu redor, da sua parentela, dos seus entes queridos, para que você realmente tenha uma decisão favorável, que vai trazer edificação não só na sua vida material, mas prioritariamente a trazer edificação na sua vida espiritual, na sua vida de busca do reino. O reino tem que estar em primeira mão na sua vida, e as demais coisas, elas vão te ser acrescentadas com excelência, meu querido. Receba essa palavra. Que essa palavra não só sirva para você, mas para aqueles que também estão dependendo de tomar decisões, que já tomaram decisões, mas estão apreensivos com aquilo que está por vir, a esperança que vem, que está por vir, que você não tem visão de que coisas boas vão acontecer. Eu te falo, reme contra essa esperança negativa. Espera contra essa esperança negativa, espera do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia nele, querido, confia nele, agrada-te dele, deleita-te dele, deleita, fique alegre com aquilo que Ele está te dando, fique alegre com aquilo que você está galgando, fique alegre com aquilo que você está recebendo, fique alegre com aquilo que você está alcançando, porque é bênção, é bênção. E vou te falar mais. A gente tem muito essa questão de receber a bênção, de buscar a bênção, de orar pela bênção. Mas nessa noite, eu quero te falar uma coisa. Seja uma bênção. Seja uma bênção, meu irmão. Olha só, querido, no Salmo 62, o salmista ele diz assim: a minha alma, aleluia, ora xalabaladas. Olha o que diz no Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação, querido. A tua salvação, ela vem do Senhor. A minha salvação. A saída das circunstâncias das quais geram esperanças totalmente negativas. A saída de tudo isso, ela vem do Senhor. E vem de uma esperança que é fundamentada pela fé. A fé em Deus. Jesus nos ensina, tende fé em Deus. Yeshua nos ensina o tempo todo nas suas parábolas, tende fé no Criador, tende fé em Deus. Creia no Senhor. Uma das respostas de Deus ao profeta Abacuque, Deus me traz essa dimensão dessa mensagem da qual Deus está colocando em nosso coração. Uma das mensagens, uma das respostas de Deus a Abacuque, ele diz assim para Abacuque, no versículo 4, e Abacuque, com um questionamento ao Senhor, com tudo aquilo, com todas aquelas circunstâncias que estavam envolvendo o povo de Israel, e Deus ele dá uma resposta assim para Abacuque: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, meu irmão. No livro de Hebreus, supostamente, hipoteticamente, Paulo escreve esse livro. As escrituras, ela não dá certeza do escritor, mas eu acredito que seja Paulo, que tenha sido Paulo. Ele diz assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia! A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você não tiver esperança nele, em quem mais você vai poder ter esperança? Você vai esperar nas circunstâncias? É fato. É fato. As circunstâncias são fatos reais. O real que nós estamos vendo, a gente não pode viver pelo que nós estamos vendo. Nós não podemos viver por aquilo que está às nossas vistas. Nós temos que viver por aquilo que é presente de Deus, numa visão espiritual, nos almejos espirituais. As coisas elas se desenham no meio espiritual para elas se concretizarem no nosso caminhar, querido. Entenda isso. E olha o que diz aqui o escritor de Hebreus. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque a ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela os antigos, por ela os patriarcas alcançaram testemunho. Eles fizeram pela fé, eles agiram pela fé. Exemplo disso: Abraão, José, Josué, Moisés.
agiram o tempo todo pela fé. São exemplos de homens de fé. E eles me contagiam, meu irmão. Essa palavra me contagia. Haja pela fé, viva pela fé, ande pela fé. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No livro de Hebreus ainda diz o seguinte, querido, olha só. Tome isso para você, querido, para que você se fortaleça nesses dias difíceis, nesses dias que são fatos reais. São fatos reais, mas você é diferente. Você é diferente, meu querido, minha querida, você é diferente. Você é diferente, você é diferente. Nós somos diferentes. Eu não quero ser o especial, mas nós, crentes ou não crentes, seja qual for o seu segmento de fé, mas se o seu segmento de fé estiver norteado na pessoa de Jesus Cristo, se o teu segmento de fé estiver norteado naquele que é o Salvador do mundo, se o seu segmento de fé estiver norteado naquele que pode, nos resgatar do lamaçal de pecado, eu quero te falar uma coisa: Ele é poderoso para mudar as circunstâncias que te advêm com negatividades, com esperanças poluídas, com esperanças de morte, com esperanças com esperanças de desânimo, com esperança que gera desânimo, com esperança que gera queda. Ele é poderoso para mudar isso tudo. E ele diz o seguinte lá no livro de Hebreus, escrito a carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grade e avulto galardão. Porque necessitais de paciência, seja paciente, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar, deixa Deus harmonizar tudo aquilo que tem que ser harmonizado na sua família, na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nas suas decisões, nas suas ações, nas suas posturas. Deixa Deus trabalhar. Porque necessitais de paciência para que depois de haver feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro é a vontade de Deus, depois a promessa. Eu tenho falado isso, Deus tem falado isso no meu coração. Primeiro a vontade dEle, primeiro a vontade dEle, primeiro a vontade dEle. Qual é a vontade do Senhor? É que você busque o reino e a sua justiça em prioridade. Primeira vontade dEle, para que depois você possa alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E não tardará. O que há de vir, virá, querido. Aí você vai pensar, é a bênção que vai vir. Sim, pode ser, mas mais do que a bênção que vai vir, é aquele que vem para te resgatar agora, nesse momento, te restaurar, te renovar, te fazer reencontrar com uma vida de excelência na presença dele. E ele diz mais ainda, no versículo 38, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus diz isso, Deus tem alma, a minha alma não tem prazer nele, nesse justo que recua, nesse justo que duvida, nesse justo que não justifica a sua fé. Porque a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. E você tem que justificar a sua fé como? Não é só no pensamento, mas nas suas ações, na sua postura, no seu agir, na sua forma de ser. Nós temos que justificar a nossa fé pelas nossas posturas, pela nossa conduta, pelo nosso posicionamento. Tenha posicionamento, meu irmão, tenha posição, mantenha a posição, mantenha a posição. O soldado na guerra, ele mantém a posição, porque se ele sair, ele morre. Mantenha a posição que Deus vai te sustentar. Mantenha a posição, mantenhamos a nossa posição naquilo que é promessa de Deus para nós. Mantenhamos a nossa posição naquilo que Deus nos chama para ser. Mantenhamos a nossa posição. E ele termina, porém, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Sabe por quê? A alma que pecar, ela morre. A alma que viver no pecado morre, mas a alma que vive pela fé, ela vive.
ela cresce, ela caminha, ela é vitoriosa nele, é vitoriosa no Senhor. E retornando lá a Abacuque, capítulo 3, diante do questionamento, e Deus responde para ele que o justo viverá pela fé, e Abacuque ele chega na concepção de que ele tem que viver pela fé, mesmo diante das circunstâncias. Eu quero te falar que nós temos que viver pela fé, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor. Aprendemos com os exemplos positivos de homens da nossa atualidade que têm vivido pela fé. Verifique se o seu pastor na sua igreja tem vivido pela fé. Verifique se aquelas pessoas que vocês têm como norte, que nós temos como norte, que são exemplos, têm vivido pela fé. Se têm vivido, imite-os. Paulo ele fala em todo o tempo nas suas cartas, né? Sejam meus imitadores. Quem dera eu pudesse falar isso, mas eu estou buscando isso para que eu possa falar para você um dia, seja meu imitador, eu tenho que buscar isso, eu preciso disso. Essa palavra, primeiramente veio ao meu coração, me quebrantei muito com isso, querido. E eu queria terminar com você falando o seguinte, a concepção da qual teve Abacuque, e ele diz o seguinte, né? No capítulo 3, versículo 16, diz, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, ele ouvindo aquilo que o Senhor estava falando, a visão que o Senhor mostrou para ele, e aquilo que o Senhor apresentou para ele como vida, como realidade do Senhor, não das circunstâncias. E ele diz assim, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a polidão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Mas ele diz, esse versículo 17 é o versículo que marca, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Que tu se alegre no Senhor, agrada-te dele, como falamos lá, como está escrito lá no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, agrada-te do pouco que o Senhor te colocará no muito, agrada-te do Senhor. E ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exaltarei o Deus da minha salvação. Que você possa se alegrar no Senhor, que você possa se alegrar no Deus da sua salvação, que você conquiste o reino e que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Amém, querido? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, que a tua graça e misericórdia venha sobre a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, esse público que está acompanhando, muitas pessoas que eu nem conheço, mas desde já eu as convido para aceitarem a esse Jesus, a esse Cristo ressurreto como seu único e suficiente Salvador. E se assim você o fizer, querido, que você possa me dar um retorno, porque eu entendo que isso é o Espírito de Deus te alcançando, te tratando contigo. E eu queria que você assim fizer, eu queria estar orando por você também especificamente, porque eu entendo que você já começa a fazer parte de um grupo seleto, de um grupo de pessoas e homens que andam pela fé. E o justo, ele sempre vai viver pela fé, a fé salvítica, a fé que é contrária à esperança negativa da qual o mundo oferece. Por isso, em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua misericórdia venha com poder e glória sobre a vida de cada filho, filha, de cada ouvinte, de cada homem, de cada mulher, de cada criança que está nos assistindo, que está nos escutando. Que a tua graça e misericórdia venha com soberana salvação, com soberana restauração, com soberana alegria. Que essa alegria que vem do Senhor, que ela venha a ser a nossa força em toda essa caminhada, diante de tudo isso, de todas essas circunstâncias negativas, de toda essa esperança negativa, que nós sim esperemos
esperemos no Senhor, que nós se esperemos no Senhor e que o Senhor faça proezas na minha e na vida desse meu irmão que está nos ouvindo, que está nos escutando. E que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre o teu rosto e que ele te dê muita paz. Amém, querido? E que você possa, né, quando assistir, dar um like nessa mensagem, né? No sentido de alcançar outras pessoas. Essa rede social, o YouTube, ela vai entender, né, quando tem likes, que ela vai entender que é para que de expandir para outras pessoas. Entenda, não tem nada customizado aqui nessa questão. Aqui a minha visão, o meu foco é pregar a palavra, é pregar o evangelho, é compartilhar aquilo que tem me abençoado. Te abençoar você também. Amém, querido? Um forte abraço e um beijo no seu coração. Deus te abençoe poderosamente. Amém?